Sempre estive envolvido com esporte, sou profissional de educação física, fisioterapeuta, especialista em promoção de saúde. Sempre estive envolvido com esporte, sou profissional de educação física, fisioterapeuta, especialista em fisiologia do exercício, aparelho locomotor no esporte, com MBA em gestão em saúde. Trabalhei no Centro de Medicina Preventiva do Hospital Albert Einstein por quase 15 anos. Parte da minha carreira fiz também na educação e hoje o meu grande desejo é levar para a população a mensagem da promoção de saúde. Meu nome é Márcio Marega e eu estou no De Primeira com o Daniel Dias. Fala galera, que alegria ter você em mais um De Primeira comigo, Daniel Dias, iniciativa do Mackenzie, produção do MacPlay, essa galera é incrível. E hoje, continuando incrível, estou com um convidado, um grande amigo, Marcinho, que alegria receber você aqui, obrigado, meu amigo. Dan. Já posso chamar de amigo, né, Marcinho? Por favor, né? Por favor, a honra é minha, o prazer é meu, obrigado a você. Cara, eu vou até quebrar protocolo no começo. Quebre, vai. Nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar, cara, estar nesse momento agora, conversando com alguém que foi tão representativo para o nosso país, cara. Obrigado, uma pessoa obrigado. Que fez algo que a gente sempre sonhou e viu e você concretizou isso, né, cara? Então, obrigado e mais do que isso, Dani. Também posso te chamar de Dani. Claro. Quem te conhece como ser humano sabe que você é muito maior do que o atleta. Você é uma pessoa realmente de coração obrigado. Infinito. E parabéns para o Mackenzie também pela iniciativa. Nosso papo vai discorrer para isso, a gente vai falar um pouquinho. Sim. Mas de antemão também, cara, eu estava vindo para cá e caminhando no campus. Que é bonito esse campus, né? Sensacional. Vamos, Mackenzie, ó, sensacional. Eu tive a oportunidade de já acompanhar uma baita ação de promoção de saúde, de bem-estar, a gente vai falar nisso, mas de conscientização do tabaco zero para essa molecada. Legal, então, né? Cara, parabéns a você, parabéns à equipe e vamos em frente. Espero desenrolar bem isso. Vamos sim, vocês vão entender por que ele está falando essa questão do bem-estar. Mas antes da gente entrar nesse assunto, né, eu vou dar uma moral para um amigo nosso que nos conectou. Você tem certeza disso? Não sei, às vezes não é bom a gente fazer isso, mas já foi aqui, já conversou comigo. Paulo Pan. Boa, né? Boa. Obrigado, meu irmão, por conectar aqui, realmente a gente está muito feliz aqui, todo mundo aqui do Mackenzie de receber. É bonzinho, mas se puder evitar é melhor. Né? Mas, Marcinho, que alegria receber você aqui mesmo, a gente poder falar. Eu acho que eu sempre tento deixar muito claro aqui, né? A gente conversa com atletas, a gente conversou com treinadores e hoje as pessoas vão entender por que você está aqui. Da importância do esporte como uma ferramenta, seja ela uma ferramenta de inclusão, seja ela para o bem-estar, saúde. E aí a gente sempre traz pessoas ligadas ao esporte. Eu já sei aí que você se aventurou no futebol, teve aí uma parceria com o Paulo também. Eu quero que você fale um pouquinho, né, desse... Acho que é melhor assim, sua infância, onde você cresceu e tudo mais, e como que o esporte foi sendo importante no decorrer da sua infância e adolescência para que você pudesse chegar aí. O esporte foi sempre o norte para todas as atividades que eu fiz durante a minha carreira, inclusive. Quando criança ainda eu fui estimulado a jogar futebol, desde a escola. Então o meu primeiro profissional de educação física também foi o cara que olhou, viu alguma possibilidade de ter alguém ali que poderia jogar de uma forma um pouco mais competitiva, me levou para o time da escola e nesse momento, Dani, eu ainda era menor do que a menor idade que poderia, que os atletas poderiam ser inscritos. Na época, vocês não tinham nem, era o campeonato do DEF, talvez os mais velhos que vão com o filho do trabalhador, e o fato é que eu tinha 6 anos e a gente só podia começar a inscrever os meninos a partir dos 8. Mas por uma artimanha ali do profissional, ele me inscreveu e eu comecei aí a minha história com o esporte, e o esporte um pouco mais... não era tão competitivo como é hoje, tá? Né? Depois a gente pode até entrar sim. nessa avenida do que eu penso. Digamos que era mais leve, né? Mais leve, então.
Então eu fui para esse caminho e comecei a jogar, de alguma forma comecei a me destacar um pouquinho e foi crescendo. E fui categoria de base, veio o salão e o campo, né? Então fiz categoria de base em grandes clubes aqui de São Paulo, mas depois eu fui entender também que eu corria mais do que jogava, né? Eu nunca fui bom, mas eu sempre fui muito dedicado, Dani. Sim. Eu sempre fui um cara extremamente disciplinado, né? E aí a gente começa a fazer um link depois para o mundo corporativo, para a institucionalização, para trabalhar dentro de uma instituição. Mas o fato é que desde criança eu sempre fui muito dedicado, muito disciplinado, né? Eu acho que a disciplina é um dos valores super importantes que o esporte traz para a gente. Atrelado à disciplina, o respeito, né? Então eu sempre respeitei muito as minhas lideranças. Eu nunca fui aquela criança extremamente desafiadora, e com isso, né, a partir desse respeito, disciplina, vem a questão do trabalho em grupo. Né? Quando a gente consegue entender a importância de um direcionamento, quando você tem respeito para isso, e quando você entende que a sua meta é um resultado X, e que você só vai conseguir esse resultado X se você tiver um time trabalhando junto, isso é fantástico, né? Verdade. Então, a minha história começou assim, e eu acho que esse desenho a gente leva depois para o mundo corporativo. Então, joguei salão, joguei campo, e fui indo, até que aos 16 anos, o meu primeiro registro na carteira profissional é como atleta profissional. Então, eu tenho ali uma carteira da CBF, como atleta profissional de futebol, aos 17 anos. Sim. Era um clube na oportunidade da 3ª divisão de São Paulo, mas o fato é que, eu tinha 17 anos e estava assinando o meu primeiro contrato e registro como profissional. Isso foi em que ano? Isso foi... Eu vou entregar a minha idade, né? Eu tava só segurando aqui para ver se você vai falar. Cara, isso foi 86. 86. Você não tinha nem nascido, né, Dani? Não. 86. Mas eu nunca deixei de estudar. Nunca deixei de estudar. Isso é importante. É importante você falar isso aí, só cortando um pouquinho. Mas a gente está aqui no Mackenzie, claro, e a gente sempre fala da importância do esporte, sim, dos valores. Olha os valores que você colocou aí pra gente, né? O respeito, que eu acho que vai se perdendo isso, e eu vejo que perde porque as pessoas, principalmente as crianças, elas estão deixando de praticar a atividade física, né? Como você falou quando você começou, e até acredito, uma maneira bem lúdica. Perfeito. De diversão mesmo, de brincar, de você ter contato com a bola, né? E que a gente vê que está perdendo isso. Então a gente vê a falta do respeito aí, o esporte pode trazer isso pra gente, né? Fato. O trabalho em equipe, você vê que as pessoas estão muito individuais, né? Não estão conseguindo. Então você trouxe valores aí que eu acho que são fundamentais. E eu sempre falo, não é porque você vai ser atleta, mas é porque você vai ser um ser humano que vai ter que trabalhar e vai ter que saber lidar com tudo isso, com as derrotas também, né, com os obstáculos. E aí você traz todas essas questões e eu vejo que essa é a falta da atividade física na vida dessas crianças, né? Eu digo, e vou levantar, e vou levar esse movimento, e você é um dos embaixadores disso, né? Que a gente precisa estudar para ser atleta. Concordo. Eu acho que a gente tem que mudar esse racional. O atleta não tem tempo para estudar, então ele para ali depois que ele terminou o ensino médio, porque senão ele não vai conseguir ser um atleta de alto nível. É verdade. Cara, hoje não tem mais essa desculpa. Né? Com o advento do EAD, com o número de instituições que proporcionam a oportunidade do estudo, o cara não estuda se ele for preguiçoso. Sim. Porque ele vai treinar muito, ele vai ficar cansado. Sim, a gente sabe disso. Mas ele tem 1 hora, 2 horas do dia dele para dedicar ao estudo. Né? E a gente sabe aquela pirâmide, aquele funil de que o esporte, ou quem se engaja no esporte desde a infância, 5% vai ser atleta de alto nível, quiçá. Os outros 95% vai parar em algum momento. Sem dúvida. Cara, e se esse cara não teve uma base de estudo, uma base de educação, né? O que ele vai fazer? Cara, e eu tive, assim, como sou muito mais antigo que vocês, eu tive vários amigos que se perderam nesse caminho.
né? Infelizmente não deu certo o alto rendimento. Sim. E os caras não tinham uma profissão para seguir, não tinham uma atividade, e a coisa ficou bem ruim para essas pessoas. Então eu acho que esse movimento, que você, o nosso amigo Paulo Pan, é o que a gente, e o Mackenzie também, a partir dessas iniciativas, cara, primeiro estuda, depois você vai ser atleta. Então você precisa estudar para ser atleta. E é nisso que a gente acredita. Minha mãe sempre falava, meu pai, né, que sempre falava assim, ó, tem que estudar, tá? Quer ser atleta, nós vamos incentivar, mas tem que estudar. Tanto é que ficaram no meu pé para eu fazer uma faculdade, tem que fazer faculdade, vou fazendo faculdade. E dessa maneira, hoje eu sou grato a eles, que eu tenho faculdade, tenho 2 faculdades, tenho pós, tenho MBA. Então, senão não ia acontecer isso, se também não tivesse esse incentivo da família, né? Mas é o que eu concordo com você, quando fala, hoje quem não estuda é preguiça, meu. E você é o cara que pode... Porque eu entendo, né? O alto rendimento a gente vai treinar, vai dedicar muito, né? E aí realmente você saber administrar. Eu falo, cara, sempre equilibre as coisas para que você possa ter essa questão de esporte e educação e saúde. Porque são 3 pilares que tem que caminhar junto. Perfeito. E que tem que você realmente encontra usando a ferramenta esporte, né? E trazendo essa analogia para o mundo corporativo, ou então lições do esporte para o mundo corporativo ou para a profissão, outra coisa super importante é a gestão do tempo. Gestão do tempo, verdade. Cara, você precisa fazer uma gestão positiva do teu tempo para você poder desempenhar todas as suas atividades com excelência. Verdade. Inclusive estudar. Então você precisa, de fato, reservar um tempo para isso. E outra coisa, cara, qual é o tempo de vida útil de um atleta de alta performance? O que eu faço depois que terminou meu ciclo de alta performance? Se eu não tenho um engajamento com o estudo, uma profissão, se eu não criei também uma rede importante nesse sentido, o que eu faço? Exato. Esse é o desafio. Então, depois da vida de atleta, se você só se dedicou a isso, aí é um tiro curto, né, Dani? Literalmente é um tiro curto. Você vai viver aí... Putz, cara, a gente vai falar se o cara for muito bom, 16 anos... No alto rendimento, O meu deu 18 anos aí, né? Então, realmente é isso. É que você é fora da curva, mas, cara, é isso, cara. Sim. Não, realmente, é o que eu falo, pô, a vida depois disso, e aí? Qual é a nossa expectativa de vida hoje no Brasil? 76 anos? Sim. A gente, então, exato. Se você pensar com 30 anos, você está parando, né? Vamos pensar. Cara, o que você vai fazer mais pelo menos 50 anos da tua vida? Verdade. Né? Então, essa reflexão é super importante. Sim. E nós tivemos o privilégio de termos pais que nos estimularam o tempo todo. Né? Então, porque isso é legal quando você fala, né? Então, você entra e assina o primeiro contrato, né? Cara, um salário mínimo, 1.100 cruzeiros, cara. Olha aí, rapaz. Acho que até tem gente acompanhando, nem sabe o que é isso aí, não viu? Não sabe, né? Mas que legal, né? E aí você tem esse apoio da família, com toda certeza, claro, para você continuar no futebol, mas também para estudar, né? E aí começa a sua aventura, vamos dizer assim, no futebol. E aí eu fui disputar a 3ª divisão do Campeonato Paulista. Legal. A gente subiu... Qual posição você jogava? Eu jogava de volante, cara. Olha. Eu jogava de volante. Mas, Dani, porque eu tô perguntando, porque aqui diz que tem um time aqui, sabe? O pessoal aí diz que vamos montar um time, já veio jogador de futebol aqui, os caras, tem um diz que é atacante aí. Um rapaz aí, diz que é atacante. Centroavante bom. Bom, diz que é bom, né? Então, eu tô tentando montar o time aqui. O Paulo, a gente coloca ele de técnico. Tem que ser. E aí você vai volante. Já arrumamos volante, time, ó. Boa, registra boa. aí. Mas é só correria. Enfim, de novo, eu acho que o esporte, né, Dani, me trouxe muito mais uma condição de vida do que uma condição de performance, sabe? Que legal. Depois eu passei a ter noção da minha limitação técnica, mas eu tão disciplinado, cara, que eu falava assim, isso não vai me abater porque eu vou para cima de treino, eu vou para cima de trabalho em equipe, eu vou para cima de outros valores. Então você focou nisso aí. Que só o esporte me ajuda. E aí no 2º ano de profissional eu entrei na faculdade, cara. E aí eu fiz a primeira faculdade, que foi Educação Física, totalmente custeada pelo esporte. Então a faculdade me deu bolsa para que eu fizesse a minha primeira formação.
E isso acontece ainda, né? Acontece muito, É o que eu falo para os atletas, cara, conversa com as universidades, né? Converse porque tem que estudar, cara. Você vai ter oportunidade através do esporte, né? O esporte só abre portas. Nesse caminho, Dani, eu conheci um goleiro que tinha feito fisioterapia numa universidade aqui em São Paulo. Então eu terminei a físio, a educação física, eu falei, cara, eu vou prestar concurso e vou morar na praia, porque esse era o meu sonho, morar na praia. Agora eu vou prestar um concurso na praia, vou para a praia e arrumo uma escolinha, dou aula numa escola e fechou. A gente está falando de início dos anos 90, né? Dito e feito, chato, disciplinado. O futebol aí eu já comecei a entender, porque tem aquele momento, né, Dani? De 20, isso aí é verdade, 20, porra, se você não estourou, cara, vai fazer outra coisa. E aí a sorte que eu tive é que eu nunca parei. Sim. Então tá aí a congruência, o engajamento. Porque a gente sabe, né? É isso que eu acho que é. Você que decide entrar no alto rendimento, chega um momento que você começa a olhar. Você fala, cara, tem gente muito mais talentosa que eu, né? Então eu vou partir para... Que caminho eu vou seguir, né, cara? E aí eu falei, bom, então eu vou para a educação física e prestei esse concurso, entrei e me mudei, assim, uma semana para a cidade que eu ia morar na praia. Qual foi a cidade? Caraguatatuba. Olha. Eu ia morar em Caraguá, ser professor de uma escola lá. Sim. E, pô, falei, vou fazer minha carreira molecão, tal. De novo, queria morar na praia. Eu já, saindo do futebol, eu já tinha uma história um pouco com surf. Eu gostava de surfar, então tinha essa coisa de, pô, eu vou parar de jogar, vou surfar, vou dar aula, tal, minha vida tá legal. Esse meu amigo goleiro ligou, o fisioterapeuta, falou, cara, você não vai ficar aí. Você vai voltar, vai fazer fisioterapia, porque existe um universo muito maior do que isso que você está buscando agora. E eu sempre respeitei muito, era um líder, cara. Sim. Esse cara era um líder, era uma pessoa que, putz, tinha muitos bons exemplos. Eu falei, cara, eu vou ouvir o Edu e vou voltar. E aí eu larguei ali e prestei vestibular e entrei na fisioterapia. Tiveram duas coisas que marcaram esse curso de fisioterapia. Primeiro, a positiva, que se transformou em milhares de outras coisas positivas. E a outra chata é que eu conheci o Paulo nesse momento. Ah, foi aí então. Então foi aqui nesse... Mas vamos esquecer dessa, vamos só partir para... Mas aí, cara, eu voltei e comecei a fazer a fisioterapia. E em São Paulo, de volta, fui trabalhar numa academia. Você chegou aí, então, para Caraguá? Fui para Caraguá, fiquei uma semana, 15 dias, voltei. Ah, ficou só isso? Só isso, cara. Abri mão, falei, volta. Era em janeiro. Nossa! Volta, voltei, prestei a físio, entrei na físio. E aí falei, pô, agora o que eu vou fazer? Vou fazer a faculdade, fazia a faculdade de físio e trabalhava com esporte, trabalhava numa academia durante o período de formação da fisioterapia. E aí foi indo, né, trazendo os valores do esporte e tal. E nesse momento falei, cara, sempre treinei, você sabe do desafio que é você parar de repente, né? Alta intensidade, vou arrumar um outro esporte. Aí eu fui fazer triatlon. Cara, que legal. Aí eu passei meio que um período fazendo triatlon. Tive a oportunidade de fazer 2 Ironmans nesse período. E aí, conta essa experiência. Cara, é incrível, né? Mas, de novo, disciplina, vontade, respeito, gestão de tempo. Precisou de tudo isso, né? Muito, muito. Estudava, trabalhava e tinha os treinos. Né? Então, não era incomum eu e o nosso amigo acordarmos 5 horas da manhã. Ele estava junto com você nessa aí? Eu levava ele, cara. Tá. Mas aí eu levava... Tem que caminhar cara, a gente gostava tanto dessa coisa esporte que nós chegamos a comprar um caiaque, os dois. Um caiaque de 2 lugares. E assim, de novo, não era incomum esse caiaque estar parado na porta da faculdade, as pessoas passavam, olhavam um caiaque amarelo na porta da faculdade e nós dois dormindo dentro do carro, porque já era 7h30, a gente já tinha treinado, a gente já tinha ido para uma represa aqui perto de São Paulo, já tinha treinado, já estava voltando, já estava esperando a aula. Entendi, aí estava dando uma recuperada. Entendeu? Recovery, muito bem. Isso não era incomum de a gente fazer. E aí a gente foi levando isso tudo
né? O esporte sempre conduzindo isso, a disciplina daquilo que a gente teve como educação, até que no último ano da faculdade de fisioterapia, esse meu amigo que falou para mim, você não vai ficar, você vai voltar, trabalhava numa grande instituição de saúde aqui em São Paulo, né, que é o Hospital Albert Einstein. Ele falou, cara, a gente está precisando, o hospital está precisando de um profissional para trabalhar num equipamento X. Né? Porque o hospital de ponta, todos vocês conhecem, tinha a tecnologia, mas na época não tinha pessoa para trabalhar com esse equipamento. Cara, olha a oportunidade. E eu, cara, como sempre fui muito curioso, disciplinado, eu acho que se eu tive algum mérito, são dois, depois eu falo quais, mas um deles é a disciplina. Um deles é a disciplina. Eu consegui aprender durante o meu período de faculdade a mexer nesse equipamento. E aí, cara, veio essa oportunidade, pô, tá precisando. Eu fui e entrei na instituição. O que aconteceu, Dani? Naquele momento, você tinha que ter, para entrar nessa instituição, você tinha que ter 2 anos de formado. Cara, você estava saindo da... E pelo menos uma pós-graduação, cara. Eu não tinha, eu estava saindo da graduação e, nem pensar. Mas como eles tinham esse equipamento, o equipamento estava parado, eu sabia mexer, encaixou. Que legal, hein? Talvez se eu não tivesse toda a história que eu tive de curiosidade, respeito, disciplina, educação, ensino, eu não teria me preparado, né? Porque sorte é estar preparado para a oportunidade, nada mais do que isso. Né? Aprendi isso muito cedo também. Sorte é estar preparado para a oportunidade. E aí eu fui e comecei a trabalhar nessa instituição. Cara, reabilitação de atleta. Então você cuidou de... O equipamento, à época, estou falando de novo, início dos anos 90. Não precisa ficar falando muito, Isocinético. Não vai revelar a idade aí, né? Isso aí... O aparelho era o isocinético. Era o segundo aparelho que tinha no Brasil. Era o segundo aparelho. Ninguém falava de avaliação isocinética. E eu sabia mexer com aquilo. Então, ali comecei a receber um monte de atleta e, mais uma vez, o esporte permeando a minha carreira. Né? Verdade. Aí, Dani, vou falar a segunda, depois eu volto. Tá? Então, a primeira eu acho que é a disciplina. A segunda, cara, e mais uma vez eu estou fazendo isso porque a gente pode até dar o spoiler aí de que a gente vai trabalhar junto em muitas ações. Sem demagogia alguma, cara, a minha reta final dentro da instituição foi na área de educação. Então eu tive a oportunidade de fazer a abertura de vários cursos de pós-graduação. E eu sempre dizia para os meus alunos que você quer ter sucesso na carreira? Se aproxima de pessoas melhores do que você. Concordo. Cara, não tem espaço para vaidade, para competição, para mimimi. Você quer ser um cara bom? Traz caras melhores do que você. E você falando isso aí é verdade. Eu sempre busquei treinar com os meus adversários que eu via que ele tinha grandes qualidades que eu não tinha ainda. E eu ia lá, ficava uns 15 dias treinando com eles. E o pessoal sempre falava, como que você treinava com o seu adversário? Eu falei, cara, a gente era só adversário na prova. Agora... se eu não puder agregar na vida dele e ele agregar na minha, o que adianta? Exato. As pessoas, eu concordo, as pessoas têm muito dessa, né? Não vou mostrar o que eu estou fazendo. Tanto é que os adversários perguntavam, cara, o que você está fazendo no treino? Como que vocês estão... Cara, passava tudo para eles. Cara, isso a gente está fazendo isso aqui, ó. Então, assim, talvez para você tem que adaptar, porque nós estamos falando de esporte paralímpico, né? Então, acho que se você fizer isso... Porque quanto mais competitivo ele tivesse... melhor para mim, porque eu também ia ter que ser muito competitivo para ganhar dele. Fato. Né? E as pessoas não entendem isso, o quanto você estar perto dessas pessoas pode fazer subir o nível, né? Subir e você se tornar uma pessoa melhor e tem muito a aprender, né? Eu acho que quando você compartilha, você compete melhor. Sem dúvida. Porque essa equação aqui faz você ter uma motivação positiva. Dividir para conquistar eu não concordo. Eu concordo que compartilhar para você conquistar. Entendeu? Isso gera uma motivação positiva. Exatamente, Né? Cara, então eu acho isso incrível. Legal. De repente a gente aprendeu isso muito cedo, mas também só aprendeu porque a gente estava envolto com o esporte. Sim. Né? Talvez quem não teve essa oportunidade de ter uma formação no esporte, isso fica um pouco mais complicado. Mas o fato é que também isso o esporte nos deu, né?
Cara, de novo, essa coisa da curiosidade, então eu fiquei 2 anos nesse centro de reabilitação. Aí, 2000, 2001, o hospital falou, cara, a gente precisa montar um centro de medicina preventiva. 2000? Não dá só para a gente ficar falando de doença. Né? A gente tem que começar a falar de saúde. E para isso a gente precisa de um centro de medicina preventiva. E eu falei, cara, eu vou para esse lugar. E acabei indo para esse lugar. Porque também acredito muito nessa coisa de trabalha seu cérebro para aquilo que você quer alcançar, que você vai alcançar. Sem dúvida. E eu falei, eu vou para esse lugar, cara. E aí eu fui, mas eu fui como fisioterapeuta ainda, porque eu tinha sido contratado como fisioterapeuta. Fui como físio, era uma unidade basicamente de check-up. Então, uma das consultas que as pessoas passavam era com o fisioterapeuta. Meu papel ali era fazer uma avaliação postural, identificar alguma alteração de ergonomia no posto de trabalho da pessoa, ver se ela tinha alguma dor e fazer o ajuste para que ela não tivesse mais esse desconforto. Sim. Então ele passava com físio, passava com urologista, cardio, fazia todo o protocolo. Exato. Cara, só que eu, atrevido como sempre ligado à questão do esporte, eu comecei a falar de atividade física. Olha. Então, além disso, eu falava, você faz atividade física e tal. E isso começou a tomar um corpo. Legal. Até que a gestão chamou e falou, cara, a gente precisa enfatizar um pouco esse negócio de atividade física. Mais uma vez eu cruzei o caminho com o Paulo. Nesse momento, a gente monta o primeiro programa de prevenção atrelado à atividade física dentro de uma instituição hospitalar. Cara, isso foi incrível, hein? Foi sensacional, foi sensacional. A gente conquista um espaço dentro de um ecossistema de saúde que até então não existia. A gente ganha corpo com isso. O Paulo aguentou ficar com a gente ali um ano e meio, 2 anos. Bastante para ele, né? E foi empreender, porque o Paulo, você conhece, é livre, né? O bicho solto, o negócio dele. Eu fiquei institucionalizado, né? Meu negócio foi empreender para dentro da instituição, o Paulo foi empreender para fora. E aí eu segui com isso, né, Dani? E, além de você ser muito cobrado tecnicamente dentro do Einstein, você é muito cobrado a produzir conhecimento também. Então, a partir daí, comecei a publicar bastante, a dar mais corpo para a questão da atividade física, para a promoção de saúde, para a prevenção. A gente começou ali atrás, em 2004, mais ou menos, a falar de programas de educação em saúde. Que legal. Que era muito mais do que você dar só uma orientação. Você acompanhava as pessoas para mudar hábito, para promover saúde, a partir de hábitos mais saudáveis. Então, isso mais ou menos 2004, eu vou para esse centro de medicina preventiva e começo a falar de uma forma mais parruda sobre os benefícios da atividade física, do exercício. Mas eu imagino que nesse momento foi difícil também, né? Nós estamos falando aí para você entrar, primeiro, falar num hospital, vamos ser bem sérios, num hospital Cara, foi um baita atividade desafio. física. Foi um baita desafio. Eu tive, primeiro, eu não vou chamar de sorte, cara, mas eu tive talvez a competência de colocar isso de uma forma muito positiva, sabe, Dani? Faz diferença, né? E assim, também de uma forma muito simples e muito de compartilhar, sabe? Eu nunca fui um cara que quis impor alguma coisa a ninguém, né? Nem para o meu pequeno eu faço isso, quiçá no... Então, cara, sempre de uma forma muito gentil, mas, de novo, a gente é muito provocado a ter esse tipo de ação pautado na ciência, né? Então, eu comecei a provar... vou te dar um exemplo macro, tá? Um exemplo macro para a galera. A gente tinha um programa até então de promoção de saúde pautado numa orientação X, que a gente tinha 4% de adesão de um grupo, de um universo de 3.000 pessoas. Depois que a gente mudou a forma de conversar, trouxe a questão da atividade física, a gente passou de 4% para uma adesão de 96%. A gente inverteu, literalmente. Sério? Então, as pessoas começaram a fazer muito mais, a se engajar muito mais com os programas a partir do momento que a gente inseriu mensagens simples, claras e consistentes sobre o benefício do exercício físico. Que legal. E isso é mais ou menos 2004, Dani. Até que em 2009, então eu saio de 4, vou ganhando esse corpo, mais alguns anos.
o RH me chama e fala, cara, tá na hora de a gente criar o cargo de profissional de educação física dentro do hospital. Esse é um privilégio, cara, eu fui o cara que sentou com a direção, né, com a diretoria de RH e criou o cargo de profissional de educação física dentro dessa estrutura hospitalar médico-cêntrica. Nossa. Né? O que é isso? A gente tem, então, hoje o cargo de profissional de educação física júnior, pleno e sênior dentro da instituição. Que legal. Nesse momento eu passo de fisioterapeuta sênior para profissional de educação física sênior. Eu terminei parte da minha jornada no Einstein há um mês. A gente tem hoje 35 profissionais de educação física atuando em diversas áreas dentro da instituição, de saúde pública, passando por reabilitação até transplantado de coração e pulmão. Então, é um universo muito grande que a gente abriu para a profissão, para o profissional de educação física, né? E isso isso é muito legal, cara. Essa história realmente é algo que deixa a gente muito tem que deixar grato, né? Orgulhoso. Sim. E em 2009 a gente faz isso. E aí a gente começa a contratar, tal, início de internet bombando ali, Twitter, tal. Também uma avenida diferente, onde está o link com o esporte, cara. Eu vou para um encontro ali no Sumaré, aqui em São Paulo, né, no Sumaré. O presidente do Einstein, o presidente da instituição, e naquele momento a gente tinha uns 5 ou 6 blogueiros, assim, porque a época era blogueiro ainda, era uma coisa para falar de promoção de atividade física, exercício dentro do ambiente hospitalar e da importância disso. Naquele dia foi o assunto no Brasil, o segundo assunto mais comentado, acho que era Twitter, não sei que ferramenta que era, mas o fato é que foi o segundo assunto mais comentado. Sabe qual foi o primeiro? O final da Champions League. Cara, vocês só perderam para a Champions. Excelente. A gente só perdeu para a Champions, cara. Tá ótimo, vai. Mas, cara, você vê a revolução. E, de novo, né, a gente faz o link com a história. Talvez só foi possível porque eu comecei ali de criança a me envolver com tudo que é relacionado às características importantes que o esporte traz para a saúde. Mas se você perdeu para o esporte, tá bom, né? Tá esporte, bom, se pô, fosse não perdi. Outra coisa, não perdi, exato, né? Os dois assuntos. Tá tudo certo. E aí foi, né, Dani? Daí eu comecei a gente cresceu isso dentro desse centro de medicina. A gente tinha a figura do educador em saúde super importante, que era um programa de acompanhamento das pessoas que precisavam de fato mudar hábitos. A gente foi tocando isso. Até que em 2014 eu recebo um convite da instituição para representar a instituição fora do estado de São Paulo. Então o Einstein decide montar uma unidade de ensino, o ensino do Einstein crescendo, né, durante esse período todo. Eles decidem montar uma unidade de ensino fora do estado de São Paulo, a primeira unidade da instituição fora de São Paulo, e eu sou o cara escolhido para isso, cara. Aí eu vou para o Rio de Janeiro. Temos um carioca aqui, viu? Oi, bebê! Fico 4 anos lá cuidando da unidade de ensino do Einstein no Rio. Eu só vou dar uma pausa aqui, porque olha para você ver como que as coisas vão... Os pilares são importantes. Né? Você começou falando da sua vida aí, esporte, ferramenta esporte. Então ela vem, claro, você parte aí brincamos aí, né? Primeiro contrato assinado, então o esporte, sim. Educação junto ali com o esporte. Com competência sua, aqui você vai para a saúde e você já tem esses 2 pilares que você já acredita. E entra na saúde e começa a conhecer e te convidam para você unir esses 3 pilares. Essa é a realidade, é o que eu vejo de tudo que você está contando. Perfeito. Né? E é o que eu sempre falo, esses 3 pilares têm que caminhar junto. Não tem como você separar um, vamos aqui falar de saúde, vamos aqui falar de educação e esporte. Não, vamos falar de tudo, porque se eu estou falando de saúde, eu estou falando de esporte e educação, se eu estou falando de educação, eu estou falando de esporte. Então tudo isso olhando todo esse macro agora aí,
Que coisa incrível, que privilégio que você teve e está tendo, né, de conduzir tudo isso. Né? Eu acho que a tua leitura é perfeita. Quando você fala privilégio, é fato. É um privilégio meu, poxa, tive mesmo isso. Sim. Alguém falou, cara, leva essa missão. A gente acredita que a revolução de verdade só é feita com papel e caneta. Né? A grande revolução é isso. A educação, com educação ou através da educação, você consegue uma boa saúde. Sim. E o esporte é a melhor ferramenta para a gente fazer isso. Verdade. Né? Então, educação, boa saúde, melhor ferramenta para qualquer integração é o esporte. Sem dúvida. Hoje isso ficou muito mais claro porque um professor meu tangibilizou isso. Né? Ele colocou isso de uma forma mais... Eu sempre tive isso de uma forma empírica, né? Eu fui fazendo e sempre usei isso como um contexto, mas hoje... inclusive na nossa empresa a gente tem essa tríade, né? que é esporte, educação e saúde. E aí eu vou para essa unidade, voltando, né? Vou para essa unidade de ensino, cara, uma outra coisa super legal de falar para nós, profissionais de educação física, profissionais do esporte. Eu fui representar uma super marca dentro de um estado maravilhoso, que também é muito potente, tanto na saúde, quanto no esporte, quanto na educação. Eu fui representar uma nova marca. Porque o Rio de Janeiro ele te instiga a fazer esporte, né? Muito. Não, eu falo que, em termos de esporte e de bem-estar, que talvez seja o que a gente mais pensa hoje, né? O Rio de Janeiro é uma cidade literalmente maravilhosa para isso, boa. Né, cara? Pô, agora você precisa ver o sorriso do Bernardo aqui. Você precisa ver o sorriso que ele deu, o carioca agora ficou feliz aqui, cara. Tá. Ele está até filmando essa parte aqui para ele. Não, você fazer uma caminhada na Lagoa, me conta outro lugar mais bonito do mundo para fazer isso, cara. É sensacional. Né? Então, eu tive o privilégio de viver isso nessa cidade, mas o fato, cara, é que eu chegava para falar da instituição, para falar de negócio, em outras instituições, no poder público. Pô, que legal. E também não foi foram os anos que eu mais usei terno na minha vida, né, cara? Pô, no Rio, cara, tava muito errado. E eu chegava para falar com essas pessoas, né, CEOs e tal. Sim. Qual era a primeira pergunta que os caras me faziam? Nós estamos falando de um universo de medicina e de um universo de educação. Os caras me perguntavam assim, qual que é a tua especialidade? Olha... Cara, aí eu crescia, né? Eu fazer assim. Eu sou profissional de educação física. Eu nem falava fisioterapeuta. Pô, que incrível. Eu falava, eu sou profissional de educação física. Os caras faziam assim, ó. A primeira reação era... Aí o cara voltava, cara, que legal, então. Olha isso. Porque isso é, de fato, bastante disruptivo para a nossa profissão, infelizmente, que tem uma síndrome ainda do vira-lata, sabe? O profissional de educação física, e talvez esse seja o ponto para um outro bate-papo, se a gente entrar só na avenida do profissional de educação física, que é o verdadeiro profissional da saúde. Da saúde. Né? O médico entende muito da doença. E aí, um outro parênteses. Eu até tinha essa liberdade e tinha a condição de falar isso dentro de um hospital. Eu falava que médico entende muito de doença. Entende do corpo humano parado. Colocou o corpo humano em movimento, quem entende é o profissional de educação física. E eu falava e os caras aceitavam isso, porque é fato. Só que tem um porém. O dia que a gente estudar, a gente profissional de educação física, estudar tanto quanto o médico estudou para entender do corpo humano parado, aí o profissional de educação física vai ser o verdadeiro protagonista da área da saúde. Sim. E o que eu falei? Estudar. E o que é estudar? É educação. Cara, então a revolução para essa profissão e para o novo mercado do bem-estar, um mercado que movimenta trilhões e também, enfim, qual é a unidade de medida do mercado bem-estar? Gente. É gente. 8 bilhões de pessoas precisam ou querem, lá no limite, mitigar os problemas e ser feliz. Isso passa por bem-estar. Sem dúvida. Então, o bem-estar é um mercado de 8 bilhões de pessoas. Eu falo muito... você foi atleta, né? Então atividade física. Gente, é hábito. Você precisa criar isso aí, você precisa criar e aquilo vai te dar o bem-estar. Você vai sorrir, você vai fazer, você vai... Isso é sensacional, gente. Então, assim, por que o cara acorda às 5 da manhã para ir
dois malucos lá, 5 da manhã na faculdade, para ir lá remar os dois. Porque, cara, é bom. Exato. É bom, Exato. é isso, né? No fundo é isso que eu sempre falo, né? E falo até em casa para os meus filhos, vai fazer, cara. Perfeito. Então, estude, faça alguma atividade física e seja feliz, né? Porque é isso, no limite é isso, cara, que a gente precisa. E Dani, até nessa linha, a gente não precisa muito. Você não precisa ser um atleta de alto nível, você não precisa ir de fato para uma academia e encaixar um exercício sistemático programado com volume, intensidade e periodização. Você não precisa disso. Concordo. Você precisa colocar movimento na tua rotina. Movimento. A gente também tem uma fala bastante legal, assim, que é qualquer passo conta. Bacana. Qualquer passo conta, cara. Então, cria oportunidades para se movimentar. Garanto para vocês que os benefícios... Vou só um número para enfatizar essa minha fala. Sim. Organização Mundial de Saúde, enfim, todas as instituições ou entidades que estudam os benefícios da atividade física ou da saúde segmentam a população em sedentário, pouco ativo, ativo e muito ativo. A gente sair de sedentário para pouco ativo, que ainda não é cumprir a recomendação de sermos ativos, já significa reduzir em 40% o risco de ter algum evento cardiovascular. Olha aí. Então, assim, é nada, cara, é nada. É você colocar um pouco mais de movimento no teu dia. O que seria ser ativo? Ser ativo é cumprir 150 minutos de atividade física moderada na semana. Que também não é nada, viu, gente? 30 minutos por dia. Vamos ser bem sinceros, né? Sendo que esses 30 minutos, ele também não precisa ser contínuo, ele pode ser fracionado. Exato. Né? Então, a história de qualquer passo conta. A gente tem uma facilidade muito boa hoje com a tecnologia. Qualquer aparelho celular conta número de passos. É verdade. Se você fizer 8.000 passos no teu dia, valeu. Legal. 8.000 passos no teu dia, você é um cara ativo. E também trazendo da importância dessa coisa do volume ou do quanto atividade fazer, os reais benefícios ou os maiores benefícios estão nesses 8.000. Quando você aumenta, muitos benefícios não são tão significativos. Verdade. Então, os maiores ganhos, né, com a atividade física são quando você faz quando você sai do sedentarismo, né, quando você evita comportamento sedentário. Esse, eu acho que é a grande mensagem para a saúde populacional. A gente precisa embutir na população através de educação, através de poder público, através de grandes instituições, de que a gente precisa estimular as pessoas a serem fisicamente ativas e esquecer ou evitar comportamento sedentário. De forma muito simples. Né, até no meio corporativo você se torna mais ativo no trabalho, né? Cara, e aí vem uma cascata enorme dos benefícios a partir de do momento... uma coisa que você faz, né? Qual que hoje é o grande mal que a nossa geração está enfrentando? Saúde mental, cara. Verdade. O Brasil é campeão de ansiedade no mundo. Qual é um dos melhores ou dos maiores benefícios para evitar ou para melhorar essa condição? Atividade física. Eu costumo brincar que atividade física é igual posto Ipiranga, serve para tudo, né? Boa, boa. Doença cardiovascular, atividade física tem. Doença mental, atividade física tem. Diabetes, atividade física tem. Aparelho locomotor, atividade física tem. Então, cara, atividade física é realmente super importante. E, de novo, não precisa ser muito. Você não precisa ser atleta, você não precisa... não sei se eu vou tomar muito o nosso tempo nessa, é porque eu me empolgo nessa coisa. Mas existem 3 definições, cara, que são super importantes se a gente falar de educação e saúde pública. E que Isso aqui é uma aula, hein? Pega um caderninho agora e anote. Boa. É uma aula, pô. Que a gente tem para passar para a população e, de repente, fazer um movimento super positivo no sentido de promoção de saúde. E a gente tende, e a população também, de pensar como uma única coisa. Atividade física, exercício e esporte. São 3 coisas totalmente diferentes. Atividade física por conceito. Atividade física é qualquer movimento humano que envolva gasto de energia. Nós estamos em São Paulo, Consolação, Mackenzie, Maria Antônia. Se eu e você, cara, Dani, vamos daqui até o Pacaembu.
Sim. que fica aqui a uns 2 quilômetros, talvez, de distância que a gente está. Vamos daqui até o Pacaembu conversando. Eu quero ter esse papo que a gente está tendo, conversando. Legal. A gente está fazendo atividade física. Se a gente faz essa mesma provocação, Dani, vamos daqui até o Pacaembu, mas nós vamos daqui até o Pacaembu com 5.000 passos, uma frequência cardíaca 70%, 80% da nossa frequência cardíaca máxima, em 14 minutos. A gente passa a fazer exercício. Então, atividade física exercício é atividade física sistemática programada. Certo. Tá? E a mesma provocação. Dani, vamos daqui até o Pacaembu, vamos ver quem chega primeiro. Você vai chegar primeiro que eu, mas tudo bem. Se for nadando, beleza. Mas se a gente colocar, cara, vamos, 1, 2, 3 já, vamos ver quem chega primeiro no Pacaembu, é esporte. É competição, Legal. É rendimento. E a gente tende, como saúde pública, Legal. a pensar os três como uma única coisa. E, de fato, o que a gente precisa é de atividade física para promover saúde. Sim. Sim. E essa mensagem precisa chegar para a população. Né? De alguma forma, isso precisa ser entendido de que eles precisam muito pouco. Com certeza. E como é que a gente faz isso? Educação. Educação, é isso que eu ia falar, é a educação que a gente faz. Entendeu? Né? Eu falo assim porque de família, né? Como dizem, você é atleta, seus pais também são? Não são atletas, né? Não, mas precisam fazer atividade. Eu sempre falo muito isso, precisa fazer atividade física, né? E aí eu vejo que eles falam da caminhada, eu já fico muito feliz. Tá se movimentando. Boa. É o corpo em movimento, Boa. né? É isso. E depois você vai criando o hábito e vai melhorando, eu digo, né? Aí você entra num exercício. Exato, né? exato. E eu acho que Gente, é o primeiro passo. Eu acho que todo mundo precisa entender isso, né? É o primeiro passo, porque o nosso país tem muita obesidade, principalmente infantil, né, Márcio? O mundo está doente, né, Dani? Tá. O mundo está doente. É um mundo que engorda, é um mundo que come muito mal, é um mundo que está sofrendo com distúrbios ou doenças mentais. Sim. Com a obesidade, a gente ganha aí de brinde algumas outras patologias de doenças cardiovasculares, diabetes, o número de câncer é crescente. E aí volta a questão do posto, né, cara? O que a gente melhora tudo isso? A partir da atividade física. Mas essa atividade física também precisa ser melhor, ou essa mensagem também precisa ser melhor dissipada, né? Sim. E de repente ter a oportunidade de falar isso com você nesse momento é uma oportunidade que a gente tem. E a gente tem como... Não é impor, né? Exato, vai fazer, cara. né? Sai daí. Não é assim, né? E aí eu acho que também a gente tem 2 caminhos importantes, Sim. Dani. Um é saúde populacional, é levar essa informação para a ponta a partir dos caminhos ou meios que a gente tem. Né? Empresa, são oportunidades como essa. Verdade. É um ou outro contato de alguma cidade Sim. ou coisa que possa fazer ou encabeçar esse movimento. E o outro, cara, é transformar o profissional de educação física. A gente precisa dar voz a esse cara. E voz no sentido de ele ser um pouco mais confiante, parrudo, para que de verdade ele possa ter esse discurso com propriedade e possa ser ouvido dentro de uma comunidade. E aí ele possa ser chamado de embaixador, né? Um embaixador da saúde. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu acho que a gente está num movimento muito forte de que esse cara ele seja alguém para além do prescritor de treino. Exato. Ele é um embaixador da saúde, Sim. cara. Então, hoje ele precisa saber falar um pouco de nutrição. Gente, não é orientar dieta, tá? Mas ele precisa falar sobre nutrição, ele precisa falar de sono, ele precisa falar de gestão de estresse. É óbvio que ele precisa falar de atividade física, ele precisa falar de criar pontes, relacionamentos saudáveis. Né? Todo ser humano precisa disso e a pandemia botou luz nessa história. Verdade. Né? Por que a gente talvez esteja enfrentando essa onda de depressão e ansiedade? Porque as pessoas se isolaram. Né? E a gente precisa de alguém para estar do lado. E levar a bandeira que o Mackenzie está fazendo isso, cara, de forma brilhante, que eu fiquei encantado. Foi a primeira coisa que ele comentou mesmo. É o tabaco zero, cara. Eu achei demais. No campo eu falei, cara, que legal. Eu estava vendo
eu, o Paulo Caminhando. e o Letrinho, a gente olhou... Vocês já estavam fazendo uma atividade, caminhando. Já estava fazendo atividade física e mais, a gente estava sendo bombardeado por uma informação do bem. Um bem-estar. Né? Eu olhei ali, pô, tabaco zero, aí ele traz uma educação através de lugares simples que essa molecada está olhando o tempo todo, com números e dados e algo muito simples, uma estratégia fantástica que o Mackenzie adotou para isso. Sim. Né? O Brasil tem uma campanha muito positiva na redução de tabagismo. Né? Isso, sim. Nossos números são muito melhores do que a Europa, mas por quê? Educou. Taxou, né? Aumentou o preço, mas educou. Sim. E eu acho que é um pouco disso, que essa figura do embaixador em saúde / profissional de educação física, ou profissional que queira trabalhar de fato com a promoção de saúde, não com o cuidado da doença, tem que incorporar, sabe? Também um dado aí, Banco Mundial, apenas 4% do que é gasto na saúde é gasto com prevenção. Os outros 96% é com curativa, medicina curativa, assistência. Então, 4%, cara. Então, a gente precisa, né, aumentar, ganhar um pouquinho nesse negócio. E aí parece ser repetitivo, mas vai inverter isso aí na educação. Né? Educando e criando esses meios, né? A gente está aí nessa guerra positiva de criar a figura desses embaixadores para que essas pessoas, de fato, possam promover ou impulsionar essa mudança que, putz, é muito simples, né, cara? O preparador físico que eu tive, ele falava muito isso, sabe? Mas, assim, tanto é que ele falou, cara, o educador físico, ele tem que saber olhar um exame, ele tem que saber... Eu não estou falando que ele é médico, mas ele tem que saber ali, esse cara precisa melhorar aqui, esse cara precisa... Eu até falo assim, sem saber, ele já era o embaixador da saúde, porque ele sempre falava para mim assim, Daniel, olha, você vai ser retirado do alto rendimento aí, cara, mas é atividade física, você vai ter que mudar a sua mentalidade de um alto rendimento por uma atividade física, um exercício, mas jamais deixar de fazer, cara, porque isso vai te ajudar no decorrer da sua vida. Terceira idade precisa fazer força. Perfeito. Precisa fazer força. Por que eles caem muito? Ele até era bem simples no jeito dele falar, né? Porque pede força. Então precisa fazer força. Não vem fazer hidroginástica, sabe? Ele ficava bravo, cara. Eu não quero que eles façam hidroginástica. Eu quero pegar meus pais para fazer força comigo. Porque... E aí eu fui entendendo isso, de tudo que a gente vem conversando, né? Eu falei, cara, é isso. Ô Dani, me passa o contato dele, porque ele vai ser embaixador da saúde. Claro. Esse cara, ele tem que estar com a gente. E às vezes ele ficava bravo, não, assim, fato. Né? Força de membros inferiores, né? O velhinho, cara, uma das causas, ou das principais causas de morte é queda. Né? Um dos músculos que a gente mais perde, ou que perde muito, de uma forma muito rápida, principalmente a mulher, é glúteo. Briga de ficar velhinho e sem bunda, né? E é fato, cara. Sim. E por que a gente precisa de uma boa musculatura? Para levantar do vaso, por exemplo. Movimentos que você faz todos os dias. É né? super importante. O ponto é, né, Dani, como é que eu quero enfrentar os 10 últimos anos da minha vida? Isso. Eu quero levar, tendo que receber uma assistência, um cuidado, ou eu quero ter independência para fazer esses 10 anos de uma forma... Porque, cara, o que adianta eu acumular anos na minha vida se eu não acumular qualidade aos meus anos? Verdade. Né? Então, eu acho que essa conta... E de verdade, de fato, vou voltar para a questão da atividade física. Se a gente não tiver isso como um hábito, o nosso desfecho vai ser muito negativo. A gente, se pudesse ter... tanto em anos de vida, quanto em qualidades de anos de vida um pouco melhor ou mais, nós não vamos ter porque a gente teve um comportamento sedentário durante a vida toda. Sim. E o legal até dessa mensagem é que a gente pode começar em qualquer momento. Então, se a gente tem um velhinho como eu, de 50 anos, ouvindo isso... Você cara, é velhinho, eu sou bem jovem, então. Tô na flor da idade, cara. Se ele começar a fazer agora, ele vai ter os benefícios. Sim. Né? Se ele começar aos 70, ele vai ter os benefícios também. O importante é começar, o importante é fazer. Então, é essa bandeira que a gente está tentando levar agora, e o nosso movimento é esse, né?
Um outro ambiente super importante para isso, Dani, até pegando o gancho, é o ambiente corporativo, cara. Sim. Quantas horas hoje o profissional fica dentro do ambiente corporativo, do ambiente de trabalho? Talvez muito mais do que ele fica em casa. Sim. Então, se esse ambiente não for um ambiente, psicologicamente seguro, né, onde a gestão das emoções e a gestão aceite, receba isso, e outro, ter a mensagem simples, clara e consistente da importância de hábitos saudáveis, né, dentro desse ambiente. Eu fui numa empresa, agora você falou aqui do Mackenzie, né, mas eu fui, e aí a gente ficou na frente do elevador, assim, na porta do elevador estava, o que você acha de escada? Cara, isso é incrível, isso é uma ação educativa. E é legal que você, pelo menos, pô, se você vai todo dia para a empresa ali, você olha aqui e fala, hoje eu vou de escada. E aí você começa a ter uma... Então eu acho que realmente, né, é o que você falou, às vezes passa muito mais tempo, né? Muito mais. Então o ambiente corporativo pode ser um ambiente educativo para a promoção de saúde. Verdade. Vou pegar esse lance da escada. Se junto a essa comunicação que você viu no elevador, ele coloca assim, você sabia que subir 3 lances de escada, ou 3 andares de escada, o gasto calórico, o gasto energético é próximo a uma caminhada de 10 minutos? Olha aí. 3 andares. Você já educou? 10 deu minutos. Informação, né? Você colocou ali, cara, o cara vai pensar. Aí você coloca aquela mensagem que eu falei há 5 minutos. Quanto a gente precisa de atividade física? 30 minutos. Se eu subir 3, eu tenho 10. Se eu subir 9, eu cumpri a recomendação, cara. Verdade. Se você coloca isso dentro de uma instituição, um passo mínimo de educação, você promove saúde, evita absenteísmo, evita perder talento, sim. Evita adoecer a tua população de colaboradores com mensagens claras, cara. Só que a gente precisa ter pessoas como você para levar isso para essas instituições, para fazer com que eles, de fato, ganhem a partir dessas mensagens. Não, vamos fazer esses embaixadores, vamos formar embaixadores da saúde e a gente levar essas mensagens, porque é algo que pode transformar, né? Eu acho que é isso. Acho que, de novo, é a transformação a partir do papel e da caneta, cara. Sim. Né? Paulo Freire, e aí, Dani, continuando nós paramos em 2015, né? A gente tem mais um períodozinho. Aí, tem mais coisa? 2018, cara, o hospital me traz de volta para São Paulo. Sim. Para eu cuidar de um espaço de bem-estar que a instituição comprou aqui no Morumbi. Morumbi é um bairro aqui de São Paulo, então, que fica próximo ao hospital. A instituição compra um clube, são 3 mil metros quadrados, com quadra, academia, espaço de convivência, para cuidar da saúde dos alunos. E eu volto para cá para cuidar, para fazer a gestão desse espaço, para criar dentro desse espaço esse universo de educação, saúde e esporte. Então, cuidar da educação e da saúde através da ferramenta esporte dentro desse ambiente. Aí eu fico até ao mês, né, quando a gente tem a oportunidade de alçar outros voos, de empreender de uma forma diferente. Ainda sigo cuidando de alguns programas de promoção de saúde, mas o fato é que agora a minha missão, ou a nossa missão, é fazer primeiro com que as pessoas estudem para serem atletas. Legal. Então você precisa estudar para ser atleta. Isso é uma coisa que a gente vai movimentar. Outra é para formar esses embaixadores da saúde. É fazer com que essa mensagem chegue para as 8 bilhões de pessoas no mundo. Sim. Não dá para a gente ter isso dentro de uma instituição super positiva que coloca na porta do elevador, evita usar aqui e vai de escada. Uhum. Isso é pouco. É maravilhoso, mas é pouco. A gente precisa fazer Sim. essa mensagem chegar para os 8 bilhões. Né? Então, dentro de uma linha do tempo, essa é a minha história, né, Dani? Mas eu tenho muita certeza, cara, de que essa revolução só foi feita porque eu tive a base e o aprendizado lá atrás, cara. Né? Foi, de verdade, a experiência com o esporte que me colocou nesse sentido, né? Que talvez você não fez tivesse... até ter essas oportunidades, né? Exato, foram abrindo as portas, né? Foram abrindo as portas. Meu amigo, que alegria. A gente tinha assunto aqui para, eu acho que mais umas 3 horas, então você vai ter que voltar. Dani, poxa, uma honra.
Paulo, vai ter que voltar aqui. A gente pode fazer daí os 3, aí é pronto, aí é um programa de 10 horas. Aí vira, como é que vira série, né? Vira série, aí documentário, então já... Mas muito bom te receber aqui. Cara, eu Mas antes de acabar, eu tenho algumas fotos suas aí. Eita. Nós vamos mostrar aqui que é um quadro que a gente tem aqui, assim, é o seguinte, é de primeira, o nome do programa já é isso, de primeira. Então nós vamos mostrar a foto, você vai falar de onde que é. Quero ver se você tá bom nisso aí. Isso é coisa do Paulo. Vai lá. Já sabe, né? Lá, aí é o clube que eu joguei, que eu disputei a terceira divisão, chamava Guapira. Olha. Que eu disputei. A gente teve até a oportunidade de subir da terceira para a segunda, cara. Você tô falando de novo, num período de moleque. Sim. Você imagina você disputar uma final de uma série A3, subir para A2, né, com 16, 17 anos. Legal. Isso foi um estádio lotado no interior de São Paulo e tal. Isso foi muito legal, cara. Então, essa foto é desse que é esse clube aí. Aí a categoria júniors, né, na época, acho que nem se usa mais isso, sub-20, alguma coisa assim. Mas o fato é que eu tô aí nessa história. Volante. Tem mais, corredor. Aí foi onde tudo começou, cara. Lembra que eu falei para você que eu não tinha ainda a idade para ser esse campeonato? Esse time era o Dom Bosco. Tá. Dom Bosco era o patrono da escola que eu estudava, uma escola salesiana. Então o nome do time era Dom Bosco. Quem montou esse time foi um profissional de educação física por iniciativa própria e ele levava para os campeonatos. Foi aí que começou a minha questão com o futebol, com o esporte. Aí a base é um clube conhecido de São Paulo, é o Juventus. Eu aprendi muito durante esse período. O Juventus realmente, aquela época, e talvez ainda hoje, é um clube formador, um clube de verdade, que eu aprendi muita coisa e que, inclusive, nesse time passaram algumas pessoas que fizeram muito sucesso como jogadores profissionais de ponta aí. Tem gente nome aí? Posso falar? Pode. O que está em alta agora é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz mesmo? Jogou nessa mesma época que eu. O outro é o Juninho Paulista. Juninho Paulista. O outro é o Anderson, lateral direito, que jogou no Santos, foi para o Grêmio. O apelido dele era Canela. Né? Então, cara, que legal, hein? Lembra da proporção que eu falei também de 95-5? Ela cumpriu. A gente tem pelo menos 3 pessoas. Mas esses caras sempre foram talentosos, Dani. Sim. A gente via de menino que eles eram diferentes, que eles iam dar certo nisso. Bacana. Né? Eu tinha que correr para depois fazer reunião com o médico para vender saúde e educação. Esse era o meu papel nessa minha vinda, né? Os caras não, eles realmente são pessoas diferenciadas nesse sentido de esporte. São pessoas muito boas, muito talentosas. Bacana. Tem mais? Opa! Essa aí eu gostei. Cara, esse é o período de triatlon. Que legal. Eu falei que eu deixei o futebol competitivo. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Tinha que ter natação aí. Isso devia ser 3h30 da manhã. Né? Quase 5 você está lá. 3h30 da manhã eu estava nadando. Olha lá, tem mais, hein? Aí é o triatlo. Aí é o triatlo. Que foto é essa, gente? Que foto! Dá para cortar? Esse é o triatlo. Que legal. Esse foi um dos momentos muito legais da minha vida também. Você melhor do que eu sabe. Bacana. O que um triatlo, o que um esporte como esse sem dúvida traz pra gente, né? Obrigado, meu amigo. Uma alegria. Não sei se você quer deixar uma mensagem aí de tudo que a gente falou. Aquela câmera é toda sua. Deixa uma mensagem. Bom, de novo, então, eu queria agradecer ao Mackenzie pela iniciativa. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por trazer o Daniel para encabeçar esse movimento. Mais do que um profissional, uma pessoa do bem. Acredito muito nesses encontros, né, Dani? Eu acho que encontros de alma do bem provocam um movimento de motivação positiva, né? E eu acho que a gente tem isso aqui, tem isso com essa galera. Então, obrigado pela oportunidade. Cara, um dos dias mais felizes e inesquecível da minha trajetória é esse momento, você pode ter certeza disso. Fico feliz. Né, por ser você a pessoa que é e por ser o atleta que você foi, a inspiração que você foi e segue sendo. Né?
Eu acho que esse é o grande negócio, né? Se eu puder deixar alguma coisa, a gente tem que transformar, a gente tem que transformar a partir de mensagens do bem, a partir de compartilhar atividades do bem para o bem, né, Dani? Vou voltar na questão de que a gente vai conseguir esse movimento a partir da educação, promovendo saúde, fazendo com que as pessoas sejam saudáveis, e a ferramenta esporte é sensacional para essa empreitada, né? Vou trazer para o profissional de educação física também, acho que vale a gente encabeçar esse movimento mesmo, para colocar o profissional de educação física no lugar que ele deve estar, que é o de protagonismo na área da promoção de saúde. Sim. A gente precisa formar melhor, capacitar esse profissional para que ele de verdade ocupe essa posição. E, de alguma forma, a gente precisa, a partir dessa mensagem dos embaixadores da saúde, do profissional do bem, dos encontros de almas do bem, movimentar esses 8 bilhões de pessoas no mundo. Gosto do desafio, eu acho que essa é a grande pegada, é o legado que a gente deve deixar. Excelente. É isso, olha, depois disso aí eu vou falar o quê? O que eu vou falar? É agradecer, obrigado meu amigo, meu irmão, Marcinho, foi muito bom. Você vai voltar aqui que a gente vai falar só de educação física. Boa. Daí. Eu espero que você tenha gostado, é muito bom ter você aqui com a gente e até a próxima. Deus te abençoe, um grande abraço.